Vamos então fechando os nossos olhos, serenando os nossos pensamentos e assim deixando-nos envolver por esta música suave, elevando o pensamento até a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele pela dádiva da vida, por todas as bênçãos que recebemos. A Jesus, agradecemos o seu Evangelho de amor de Deus. Que o Evangelho do Mestre possa tocar o nosso coração e assim seguir os exemplos do nosso irmão. Agradecendo a espiritualidade amiga, os mentores desta casa, agradecendo aos nossos mentores individuais e pedindo a eles a proteção que necessitamos, pedindo a Ele que oriente a nosso irmão. Ele é Ele que fará o Evangelho desta noite. A espiritualidade que possa permanecer conosco até o término deste Evangelho, nos orientando e nos amparando. Que assim seja. Boa noite. A paz e o amor de Jesus nos envolva hoje sempre. Bem, hoje, só para explicar, eu não sou palestrante. Hoje eu vim falar sobre o Evangelho e eu escolhi o tema sobre o perdão. Eu achei assim um tema bem propício, bem interessante e olha, aprendi muito, viu gente? Com esse tema. E o perdão, o que é o perdão? Essa palavra tão pequena, mas que tem um sentido bem profundo, né? O perdão é a ação humana de se livrar de uma ofensa, de uma culpa, de uma dívida. Então eu fui buscar, né, numa equipe de enciclopédia significados que tem no Google, o famoso Google, né? Então, o perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo contra uma outra pessoa ou contra si mesmo. O perdão, ele é a virtude muito difícil de se praticar. Quem aqui nunca precisou perdoar, não é? E a gente vai precisar muito ainda, né? De usar essa virtude, o perdão. Jesus, nas suas... Quando ele pregava, ele fazia questão de falar do perdão, porque o perdão é essa virtude tão difícil de ser praticada. Então, o perdão, perdoar não é esquecer o que o outro nos fez passar. Porque se eu esqueço, a pessoa pode novamente, né, me fazer o que ela me fez passar, né? O perdão também, quando a gente não esquece o perdão, a gente perdoar também não é concordar com o ato que a pessoa nos fez passar, né? Com aquilo que ela nos causou. Perdoar não é esperar que o outro venha nos pedir perdão. Muitas vezes a pessoa nem lembra que nos fez alguma coisa e se lembra, não quer pedir perdão, porque é complicado, né? Para a gente é difícil, para o outro também deve ser difícil. Perdoar
é se desprender do ressentimento, do ódio, do rancor, é lembrar do ocorrido e não sentir mais dor. Imagina que você tem um dia todo e muitas vezes você fica ruminando aquilo que você no passado alguém te fez. Então, esse processo mental fica na sua cabeça. Imagina você ter um inquilino que não paga nada, né? E aí você vai e fica o tempo, a parte do seu dia, a maior parte do seu dia você lembrando daquilo, e aquilo vai te fazendo mal, vai consumindo as suas energias, sua saúde. Então, o perdão é um processo ninguém perdoa do dia para a noite. É um processo demorado, mas também não se culpe se você não conseguir perdoar alguém, mas se comprometa em perdoar, porque Jesus sabe e Ele gostaria que a gente vivesse em harmonia, que a gente amasse os nossos irmãos. A cura não vem do esquecer, a cura vem do lembrar sem sentir dor. Isso é uma frase do Freud. Aí Jesus falou: se perdoares aos homens as suas faltas, suas ofensas, também nosso Pai Celestial vos perdoará. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 6, no versículo 14. É lógico que o Pai Celestial, Ele nos perdoa infinitamente, né? Ele passa, né? Ele não olha para as nossas faltas, e Ele nos perdoa infinitamente, porque o Pai, Ele é misericordioso, bom e justo. Mas a gente vive num mundo de provas e expiações, e Deus, quando nos criou, Ele nos deu o livre arbítrio. Para quê? Para que a gente seja responsável por tudo que a gente fizer. Então, se eu fizer o bem, eu sou responsável, né? Se eu fizer o mal, também eu sou responsável. E a gente vive num mundo onde tem as leis divinas. E essas leis, tudo que a gente causar, lei de causa e efeito. Tudo que a gente causa a outro, a gente vai ter que reparar. Então, estamos aqui neste mundo para isso. E o outro é importante. Muitas vezes, aquilo que o outro nos causar, a gente não vai ver o outro, como é que fala? A gente não vai ver ele, porque ele vai plantar uma semente mal e muitas vezes ele vai querer colher coisas boas. Então, não. Se você plantar limão, você vai colher limão. Se você plantar espinhos, você vai colher espinho. Então, nós somos regidos por essa lei divina. Essa lei, ela é justa, é imutável. E a gente está neste mundo passando por esse processo. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou aos seus discípulos e pediu que ele ensinasse para a gente. Então, na oração do Pai Nosso, fala: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Então, ele faz essa comparação, né? Da oração do Pai Nosso para conosco. E a oração do Pai Nosso, ela é tão
simples, mas tão profunda no seu ensinamento, né? Nas frases que tem do Pão Nosso, ela tem um profundo ensinamento. Então, ele pede que a gente pede para o Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, é muito importante que a gente, na oração, a gente não fale só por falar, a gente pratique aquilo que a gente está proferindo, né? E Pedro pergunta a Cristo, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Aí Jesus responde, não 7 vezes, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então Jesus diz que é infinito que a gente tem que perdoar o nosso irmão. Ele nos diz, quem não perdoa pode perturbar com os próprios pensamentos e agir de forma irresponsável. O ódio, ele une mais que o amor, porque o ódio, quando a gente não perdoa, a gente fica como se a gente tivesse algemado aquela pessoa que nos fez mal. Então a gente vai carregar uma corrente desnecessária. E a gente precisa do perdão, porque a gente sabe que a gente também peca, a gente também erra, e a gente vai precisar que o outro também nos perdoe. Então, o perdão é essencial para a nossa saúde. O amor, ele liberta, né? Você vê que quando nasce uma criança siamesas, é porque não perdoou. Então, Jesus, Deus, em sua infinita bondade, ele faz com que essas duas venham na mesma placenta, para que se amem de alguma forma, né? E como não amar, né? O nosso irmão que anda conosco. O ressentimento origina diversos sentimentos negativos: amargura, tristeza, depressão, autoestima baixa, problemas de saúde mental, ansiedade, consequências e aprisionamento da alma. A gente fica preso ao outro. Doenças físicas e privação do progresso espiritual. Então, quando a gente não perdoa, a gente deixa de evoluir. Ao perdoar, o corpo agradece, a mente fica mais criativa e a pessoa amadurece espiritualmente, se tornando resiliente. No livro dos Espíritos, na questão 887, Allan Kardec indaga aos espíritos superiores. Disse Jesus também: amai os vossos inimigos. Ele não pede, quando ele fala amar os vossos inimigos, ele não está pedindo para que a gente ande de mão dadas, né, com esse nosso irmão, mas que a gente não pague o mal com o mal, que a gente pague o mal com o bem. É o quê? Se a gente não conseguir conviver com essa pessoa, mas que a gente deseje todo o bem que a gente possa, que a gente, se a gente não conseguir desejar, mas pelo menos que a gente faça uma oração para essa pessoa, porque assim como ele que caminha conosco, a gente também precisa desse perdão. Então, na pergunta 887,
Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais. E a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? Aí ele responde, sem dúvida, não se pode ter pelos amigos um amor terno e apaixonado, pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Amar os inimigos é perdoar-lhes, é restituir o bem por mal. Por este anseio nos tornamos superiores a ele. Pela vingança colocamos-nos abaixo dele. Então o perdão ele é essencial, porque ele nos eleva até o Cristo. É uma virtude que nos não iguala a Jesus, mas que nos eleva. É uma virtude muito, como é que eu diria? A virtude mais difícil de ser praticada, mas que tem algo de grandioso para quem perdoa, né? E agora, Chico Xavier nos fala que nós não teremos saúde, saúde física e mental sem perdoar as amarguras da vida, sem perdoar os nossos irmãos que caminham conosco. Quem perdoa quem perdoa pratica a misericórdia, e junto com a misericórdia vem a caridade, porque todos nós estamos aqui neste mundo, somos iguais perante o Pai, porque somos irmãos. E eu penso assim que eu fiz uma comparação com o diamante. O diamante, ele é o material mais duro que tem. E muitas vezes nós somos duros, né? O nosso coração ainda é endurecido, sem querer perdoar os nossos irmãos. Mas aquela pessoa que vai lá trabalhar, lapidar o diamante, e quando ele lapida aquele diamante, tem aquela gema brilhosa. E quando Deus nos criou, Ele colocou a centelha divina dentro de nós. Então, nós também podemos ser esse diamante e lapidar os nossos melindres, a nossa forma de ver o outro. Amar os nossos inimigos é amar a Deus. Então, que a gente siga esse caminho, nos esforçando por melhorar. Quem perdoa vai trabalhando dentro de si o amor, e Jesus vai se aproximando cada vez mais da gente, porque a gente vai se tornando bem e a gente vai atraindo amigos espirituais para perto da gente. Então eu quero chamar o Clarear para cantar uma música que faz todo sentido, a oração do Pai Nosso, ou a oração de São Francisco, que tem tudo a ver com o perdão. Bora, menina. E vocês podem cantar também. Enche-o de emoção, para que o perdão a gente possa liberar através dessa música, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde
eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vamos então mais uma vez, fechando os nossos olhos, serenando os nossos pensamentos e agradecendo ao Pai por todas essas bênçãos. Obrigada, Pai amado, pelo esse fortalecimento que estivemos hoje, por esse aprendizado. Te pedimos, Pai, sabedoria para que possamos ter discernimento em nossas decisões, que colocamos no lugar do ódio ao amor, o perdão, e pedimos sempre, Senhor, que nos ensine a amar, que nos ensine a perdoar, como Tu nos perdoa. A Jesus, o nosso irmão querido, que através desse Evangelho possamos nos transformar em pessoas melhores e colocar em ação os seus ensinamentos. A espiritualidade que nos fortalece, que nos ampara, os nossos agradecimentos. Agradecemos também ao mentor desta casa, os nossos mentores individuais, nossos anjos da guarda, por nos proteger e proteger também nossa família. Agradecemos, Pai, e unidos neste amor, queremos fazer a oração que o Senhor nos ensina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendido. E não deixes cair em novas tentações, nos livra sempre do mal. Que a espiritualidade possa levar Deus aos nossos lares e lá, unido neste amor, possa fortalecer a nossa fé e fortalecer também dentro do ensinamento de Cristo. Ser conosco, Jesus, ser conosco aqui na espiritualidade, hoje e sempre, que assim seja.